Pessoal, boa noite. Agora sim, oficial, as coisas voltaram no eixo. Bem-vindos na nossa primeira live de inauguração do canal Fertilidade e Saúde. Deixa eu chamar aqui os nossos convidados. Só um pouquinho. O Anderson, pessoal, obrigado pelo prestígio. Estou vendo bastante gente chegando. Bruna, Aline, Algo. Keila, ok, estamos aqui na fé e na torcida. Ô Anderson, boa Oi, noite. Finalmente conseguimos, hein? tudo bem? Tudo bem. Já deu certinho, a gente entrou e já A conectou. gente fez um teste aqui, acho que algumas pessoas até entraram, nós entramos e saímos. A Suelen Bezerra está aqui com a gente. Então, A Alessandra chegando lá com o Anderson. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês oficialmente hoje, sem pane do Instagram, né, Anderson? onde que tem dois Anderson no mesmo lugar, hein? É, só aqui, só no Instagram, não tem jeito, né? Pessoal chegando, boa noite para você que está chegando, Vinícius, Josi, Pedro Bonelli, bem-vindos, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nessa primeira live de inauguração desse canal Fertilidade e Saúde. Um Hoje vai dar canal, certo. Hoje vai dar certo. hoje vai. E aí, Anderson, vou passar para o pessoal um pouquinho, né, o objetivo desse canal. Eu tenho vínculo com uma clínica de reprodução humana, trabalho lá, tá tudo bem. Mas o grande objetivo desse canal é a gente expor de forma real a realidade do que acontece desse outro lado, né, de quem enfrenta dificuldade para ter um bebê. E a medicina atual, ela foca muito na parte biológica, né, da parte física, nas causas palpáveis. E muitas vezes a gente tem uma trajetória emocional que traz uma carga adicional muito pesada e às vezes é um dos grandes empecilhos que impede aí da gente tomar algumas decisões, né? E o pessoal chegando aqui, Vanessa Tcheco, Letícia Jatobá, pessoal, boa noite, obrigado pelo prestígio. Agora sim, a Alessandra chegando, deve Tudo estar na bem? labuta Boa das crianças, noite. né, Alessandra? Boa noite. É um prazer ter vocês aqui também, viu, Alessandro e Anderson? Obrigado pela disponibilidade ontem, a disponibilidade hoje, de compartilhar a história de vocês, a intimidade de vocês com a gente, né? Que está aqui nessa jornada aí para ajudar os casais a alcançar a gravidez. Doutora Camila Gualda, Sol 27, muita gente chegando para prestigiar a nossa live. Bom, pessoal, esse canal ele foi fundado há aproximadamente 15 dias. O nosso principal objetivo é abordar a infertilidade de uma maneira global, ampla, incluindo aspectos físicos, biológicos, mas também aspectos da emoção, que vai ajudar vocês a tornarem a jornada mais leve. E com o objetivo da gente não ter conflitos de interesses e também não prejudicar ninguém, nós não vamos, aqui uma das regras do canal, é que a gente não pode falar o nome de nenhum profissional, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Para a gente não criticar isso publicamente. E também de clínica, tá? Isso se encaixa para mim também. Então, essa foi uma das regras que a gente acabou colocando para que todos tenham a sua oportunidade de falar e de contar a sua experiência sem interferência de nenhum outro fator, tá? E antes de apresentar oficialmente os nossos queridos aqui, as estrelas de hoje, só ia pedir para vocês irem lá no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações. Nós também, eu também vou estar colocando conteúdo. Oi, princesa! Tudo bem? Bom, vocês já tiveram um spoilerzinho aí, né, gente? Do que aconteceu com esses dois, tá? Então, eu já vou passar a palavra para eles. Vão lá no YouTube, então. E agora, então, oficialmente, a nossa live com esse casal que viraram meus amigos, né? É a Alessandra e o Anderson. O título que eles escolheram, o tema para a nossa conversa de hoje foi que nada acontece por acaso. Literalmente, né, Anderson e Alessandra? Pois é. E agora eu não vou dar mais spoilers, porque vocês já deram, né? E eu tenho aqui algumas perguntinhas, Anderson e Alessandra, mas vocês fiquem à vontade para falar conforme a necessidade surgir. Ó, o Reginaldo chegando, Marcelo, obrigado pelo prestígio, viu, Marcelo? Legal. E aí, Alessandra e Anderson, eu queria então perguntar para vocês, né? Vamos começar falando um pouquinho
De quanto tempo vocês estavam tentando engravidar? Qual foi a maior dificuldade, o maior vilão que vocês encontraram nessa história, nessa época que vocês fizeram, que vocês entraram em contato com o diagnóstico da dificuldade para ter um bebê? Oi, gente, boa noite, tudo bem? É um prazer mesmo estar aqui conversando com todo mundo, contando um pouquinho da nossa história, né, Dê? Dividindo isso com vocês. Realmente é meio clichê, mas é verdade. Se alguém falasse pra gente assim, olha, vocês vão passar por tudo isso, e aí a vida de vocês vai virar de ponta cabeça e no fim vai dar tudo certo. Nem nos nossos melhores sonhos. Realmente, nem jamais a gente poderia sonhar tão alto assim como foi, que tudo aconteceu. A primeira dificuldade que a gente teve foi de procurar um profissional, né? Então, a gente teve indicações e acabou indo para Araraquara e depois a gente conseguiu, né, uma indicação de estar conversando com você lá em Ribeirão Preto, né? E então a primeira dificuldade assim é, putz, quem que a gente vai procurar? Como que a gente vai fazer para estar resolvendo o que está acontecendo com a gente, né? Depois de tentar e não conseguir alcançar a gravidez, a gente vai procurar um profissional, procura na internet as coisas, procura quem a gente vai estar nos orientando, né? E graças a Deus encontramos você, né? Que foi uma pessoa que além de ser, que nem eu faço no consultório, né? A gente procura dar uma palavra para o paciente, a gente procura dar uma orientação com humanidade, né? É isso que a gente procura, porque quando o profissional não é humano, quando o profissional já não te ajuda nessa primeira iniciativa que a gente tem, já não, já perde a confiança e você também não acaba não sabendo o que vai fazer, né? E a gente teve uma orientação legal quando foi procurar você. Certo. E Anderson, aí quando vocês, pela primeira vez, a gente decide ter um bebê, né? E vai começando as tentativas. E Aham. na maioria das vezes a gente fala assim, poxa, agora então eu vou buscar ajuda, tá tendo alguma dificuldade. Sim, E sim. aí quando vocês recebem a notícia de que precisam fazer a fertilização in vitro, A gente vocês receberam tentou, isso como choque, Alessandra? a gente foi tentando, fomos etapas, né? Passamos várias etapas. A gente está junto há 24 anos, então faziam 10 anos que nós estávamos juntos e nós casamos, mesmo, casamos certinho na igreja. E aí começou a ter aquela, né, aquele desejo, falar, agora, né, temos os cachorrinhos, gatinhos, mas a gente quer alguém, né, para dar No continuidade. começo os pais ficavam doidos. Nossa Senhora, ter Teve. filho. Meus pais tiveram filho cedo, Os né? meus também, nós Minha somos. mãe com 15 anos e a mãe dela também com Sim. 16, 15, 16 Oi, anos. sogrinha, oi, mãe. Então eles ficavam desesperados. A gente começou a namorar muito novinho, né? Eu tinha 17 anos, 16 para 17, o Anderson 21, primeiro ano de faculdade. Então, esses dois já não se deslargam, não se desgrudam, não largam, o que eles vão me aprontar, né? E a gente ficou nesses 10 anos tomando cuidado, né? Se prevenindo, sem o plano mesmo de ter bebê. E aí, eu lembro que a gente casou, aí foi no aniversário do Anderson, em fevereiro, meses depois do casamento, eu falei, olha, o presente que eu acho que eu quero te dar agora é um filhinho. E aí eu lembro dele se emocionar e foi muito legal. E a gente não sabia o que a gente ia enfrentar mesmo, né? Achava que só a gente parando de tomar pílula logo ia acontecer. Com as experiências em casa, que, né, engravidar era fácil. E aí eu procurei o meu médico na cidade, começamos a fazer um acompanhamento, até tomei alguns medicamentos para induzir a ovulação, para auxiliar, e passaram 6 meses, não aconteceu nada. Aí troquei de médico aqui na cidade mesmo, passei mais, acho que um ano, tentando não, né? A gente já começa com aquela, não pode se preocupar, não pode pilhar, senão não vai dar Você certo. estava com quantos anos, Alessandra? 27. Certo. A 27 gente era anos. novo, né? Eu É, novo também. E essa primeira notícia assim, vão ter que fazer fertilização in vitro. Para um homem pode ser uma notícia assim, você não é capaz, né? Não é capaz. E isso
pode trazer para um homem um certo constrangimento, né? Já ouvi piadas também, o cano da espingarda é curto, entendeu? Não é. Tem umas coisas assim desse que a gente acaba passando, né? Não Mas acontece, então chato, né? são constrangimentos que depois a gente acaba tirando de letra, mas no começo vai pilhando um pouquinho, né? Mas a hora que falar, não tem que fazer fertilização, vamos partir para a ciência, vamos ver o que vai acontecer. Se é esse o caminho que a gente tem que fazer, se é o que a gente estava naqueles 10% de sem causa aparente, né? Lembra? Né? A gente não sabe, fez todos os exames, não sabia o porquê, o que estava acontecendo. Né? Depois que a gente viu que com os medicamentos apenas, né, a gente não estava obtendo resultado, a gente trocou de médico de cidade. A gente foi para uma cidade aqui vizinha, passamos por um outro médico, comecei a fazer todos os procedimentos com ele novamente. E aí eu lembro de fazer vários ultrassons seriados. Ainda a moça da clínica aqui da minha cidade, minha amiga, falava, Lê, você tem que... Não é comigo aqui que você vai resolver, viu? É em casa. Ai, olha aqui. Olha lá. É uma nova fase. Escolhida dedo, ó. O Alessandro, É bem até às 2 da interessante. manhã, viu? Quem quiser. É assim, esse pique, né? Né? Desde ontem. Mas foi interessante o que o Anderson falou agora, né? A respeito de como o homem reage diante de um diagnóstico, né? Nós, homens, tem bastante gente aqui assistindo, né? Do sexo masculino. Nós temos um sentimento mais racional, mais resolutivo, mais objetivo no nosso dia a dia, né? E às vezes o diagnóstico da infertilidade seja uma das maiores frustrações que o homem, e a mulher também, mas principalmente o homem, possa enfrentar na vida dele. E por a gente ter, né, essa sociedade machista, por a gente crescer com esses sentimentos, com esses preconceitos, a gente acaba se deparando com essa situação. Junto com essa situação vem o isolamento, né, Anderson, algumas vezes. Nós, homens, diferente delas, né, não queremos dividir muito esse assunto com outras pessoas, já a mulher ela tem essa necessidade maior, né? E a gente acaba muitas vezes tendo raiva da situação, raiva daquilo que está acontecendo, e uma particularidade nossa também, Anderson, é acabar colocando a culpa no outro. Sim, é um mecanismo de defesa, não é por maldade, né? Mas já o fardo maior é da mulher. O fardo maior é da mulher. Não Nossa, entendi. é muito maior. Depois que você faz espermograma, tá tudo certo. Espermograma tudo bonitão, tudo certinho, contagem legal, sei o quê. Porque eu falo, pô, tá tudo bem comigo, eu sou macho, Ok, né? tudo bem, tá tudo bem. Aí o fardo muito maior pra mulher, porque... a gente começa a buscar a causa, né? E troca de médico, aí faz exames. Você fica procurando o que tem. O que tem. E aí ainda eu sou muito prática, E não né? saber o que tem é pior. Porque a gente fica procurando alguma Não tem o que coisa tratar. e não tem nada, não aparece nada. Então, como é que faz? Tá se cortando. Bom, pessoal, muita gente dando boa noite, chegando aqui. Eu vi a doutora Camila também chegando. As duas doutoras Camilas estão aqui. Que nenê linda, a Deus, minha mãe, né? Família de vocês, todo mundo, meus primos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, pessoal, prestigiando a nossa inauguração com essa família linda, né? Olá. E, Alessandro, me fala uma coisa, e durante o tratamento em si, como é que foi passar por aquele processo? A gente encara, vamos ser práticos, tem que fazer, vamos fazer. Aí a gente tentou fazer primeiro a inseminação, também não deu certo. Tem que se preparar. Nossa, nós fizemos N exames, muitos exames, e nada aparecia. Então, aí esse nosso médico de Araraquara, um senhorzinho, nós voltamos lá, aí eu já estava com 33 anos, então foram vários anos. Aí ele falou assim, olha, tem um moço, né, em Ribeirão, assim, tá começando agora, vou passar vocês para ele. E foi um presente da vida, né? Nossos caminhos, nossa vida ter se encontrado. E eu falo que assim, até depois, eu falo que eu nunca imaginei poder estar conversando sobre isso com tanta leveza, né? Eu converso com algumas meninas que a gente, aos poucos, vai descobrindo que tem muito perto da gente pessoas que passam pela mesma coisa. A gente, às vezes, se fecha, não quer conversar, né? Não quer ficar expondo o que está acontecendo. Eu tive algumas amigas minhas que me deram todo apoio. Mas, assim, vamos encarar. E
quando falou, olha, tem que fazer, vamos fazer. Tem que fazer os procedimentos, tem que ir para Ribeirão, dia sim, dia não. Lógico, a primeira coisa que pesa também é a parte financeira, porque é um custo, é um dispêndio, é um gasto psicológico, financeiro, físico, porque né, a gente não está aí pertinho. Durante essa caminhada, encontrei meninas que viajavam, né, que mudavam para a cidade para poder passar aqueles 20 dias. Vem de carro. Vem de casa, vem de carro. E a gente também ficava, meu Deus, como vai ser tudo isso, né? Eu lembro, a gente, no primeiro procedimento, que a gente, né, conversou e falou, ok, vamos fazer. Eu lembro que a gente não quis contar para a família. A gente falou, olha, vai ser simples. Vamos lá, a gente faz o procedimento. Pelo menos ela vai ficar grávida de um Anderson, né? O Anderson que colaborou. E tudo bem. Ele não perde a sorte de fazer essa piada comigo. Mas tudo bem. E aí, coitado de mim. E aí a gente fez, né, em off. E também para fazer surpresa para a família, porque era tão esperado. Né? O meu sobrinho hoje na época tinha 13 anos e nossos filhos mais velhos, não tinha criança na família. Então, assim, olha a folia. A figura. A figura. Então, todo mundo queria um bebê. Então, assim, foi difícil encarar tudo, mas a gente foi de peito aberto para passar por tudo. Mas eu lembro que a gente fez tudo certinho, tudo que precisava fazer. As injeções judia bastante, saber que tem que tomar aquele monte de injeção. E tem que aplicar, um parceiro tem que estar ali do lado para ajudar, vai aplicar na barriga, né? O Anderson foi meu parceiro o tempo todo. O tempo todo esteve comigo, me ajudando e deixava de atender. Cedinho a gente acordava 4h30, 5 horas da manhã para poder estar em Ribeirão às 7. E ele voltava para atender e dava os horários, a hora do almoço ele chegava para poder aplicar, né, as injeções em mim. E eu lembro de ir para a gente fazer a captação e eu nunca tinha tomado anestesia geral e eu ficava preocupada, falava, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Então, tudo vai preocupando a gente, né? Então, por mais que a gente fale que vai encarar, é um procedimento delicado e são etapas, né? São 20 dias praticamente, assim, desde que começa, né, o procedimento, quase um mês. E que é difícil. Agora é a mãe, né? Vocês sabem que é a mãe. Alessandro, que sentimento você acha? São vários, né? Mas durante a estimulação, teve algum sentimento que você lembra de ter predominado? O medo, a insegurança? Eu acho que eu tinha tanta vontade que desse certo. Eu queria tanto ter um bebê, queria tanto ser mãe, que eu não pensava em outras coisas, assim. Eu só pedia para Deus para me ajudar. E confesso que eu não era tão apegada a Deus assim, naquele primeiro momento. Achava que tudo ia dar certo, que era simples, que ia lá e pronto, acabou. No entanto, que a gente foi no dia para fazer a captação, fizemos. Depois a gente ficou de voltar no terceiro dia, né? Para fazer a implantação. E lembro da gente resolver... Só um minuto. Aqui, Anderson, ó, a Thalita Donato. Lembro até hoje o dia que eu fui junto para fazer o ultrassom, para ver se tinha óvulo viável e não rolou. Sentir a frustração e tudo mais. É bem por aí. Acho que quem encara... que está lá na Inglaterra. Na Inglaterra, eu lembro. E é bem por aí, né, Anderson? Acho que quem encara a FIV tem que estar preparado para a frustração, tem que estar preparado para o imprevisto, para a imprevisibilidade, para o improviso, né? Porque tudo depende de como a mulher vai responder a esses hormônios. Marcelo Godinho, meu contemporâneo, amigão de Fortaleza, o pessoal prestigiando, meus primos de Juquiá. É um prazer aqui a gente estar com esse casal muito especial, viu? Ô Anderson, e para você, durante o tratamento, como é que foi? O tratamento em si, as estimulações, a expectativa com o número de óvulos, expectativa com os embriõezinhos? É tudo diferente, né? É tudo diferente. Então, o primeiro choque, assim, é a captação do espermatozoide, né? Você entra lá naquele banheirinho, sozinho ali, aquelas revistinhas esquisitas,
8 horas da manhã, 8 né? horas da Daquela manhã, situação. 8 horas da manhã e faz a captação, assim, todo vergonhoso entregando aquele potinho pra Enfermeira. enfermeira lá, né? É muito esquisito, assim. Aí você fica esperando, né? A transferência e ver se deu certo, né? Então, para o homem não é muita coisa. A mulher que sofre bastante, todo o procedimento é complicado para a mulher, né? Você se O homem, sentia incluído, Anderson, eu no me senti... tratamento? O quê? Incluído? Você se sentia incluído no tratamento? Eu me sentia, mas eu também queria ser incluído no tratamento, queria estar presente o tempo Sim. todo, entendeu? Então, eu me fazia presente, eu queria participar de tudo. Tanto é que levar, aplicar, e perguntar, e saber que, sendo da área da saúde também, se queria estar tirando todas as dúvidas. É, às vezes até te confrontei, né? Não vamos fazer em D3, vamos fazer em D5, né? Eu acho que não tem que transferir agora, né? Porque não tá bom. Então, algumas coisas a gente acaba interferindo, conversando, vendo o que é melhor para todo mundo, né? Então, eu me fiz incluir, né? Então, o Sim. homem tem que se fazer incluir, sim, porque faz muita diferença para a mulher estar junto, Com né? certeza. Não é só corpo, alma e coração, assim, tudo. É uma outra forma de conceber, mas querer fazer, participar também é muito importante. É muito interessante o que vocês estão falando, porque hoje a medicina ela mudou muito. Para quem não sabe, o Anderson é dentista, a Alessandra é advogada. Nesse processo todo, a Alessandra enfrentou uma faculdade, né, Alessandra? Sim, Terminou a a gente tem que faculdade. fazer, vamos lá, vamos fazer tudo, tem que E fazer. isso é muito interessante, porque o casal que tem a dificuldade para ter filhos, se muitas vezes ele não organiza a vida deles, a vida deles, eles acabam deixando os outros setores da vida parados, sem andar, Não, a né? gente encarou tudo junto, né? Isso é muito interessante. Isso é Foi. muito interessante, é importante, inclusive, para a gente poder seguir. E um outro ponto que a medicina moderna traz é que o médico ele sempre assumiu uma postura paternalista. Então eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo, faz o que eu estou falando e pronto. E a medicina moderna hoje no meu cotidiano eu trabalho assim, na onde eu trabalho é assim, a gente ouve muito mais o que o paciente também precisa. Porque muitas vezes, para você avaliar se um tratamento ele vai ter sucesso, você considera a taxa de nascimentos de bebês. Só Aham, que até chegar ao nascimento desse bebê, olha a trajetória que a gente precisa seguir. Então, atualmente, nós temos muitos procedimentos disponíveis na prática clínica que não aumentam a chance de nascer o bebê, não tem confirmação científica disso, mas podem trazer um conforto, podem trazer um alento, podem dar segurança para o casal. E quem tem que realmente decidir se quer ou não fazer aquilo, depois do aconselhamento em relação ao que a ciência demonstra, é o casal. A gente não pode tirar essa autonomia do casal. Então, aham, hoje, a medicina personalizada, ela é muito mais inclusiva do paciente. Ela é muito mais decisão do paciente do que do médico. O médico está ali só como um conselheiro. Né? Obviamente, não podemos deixar fazer nenhum procedimento que traga prejuízo, mas ele está mais como um conselheiro, né, Anderson? aham. A gente sentiu essa abordagem, esse aconselhamento da sua parte. Tanto na forma com que é apresentado para a gente, né? Todo o procedimento, como que a gente é abordado quanto a tudo isso. A hora que chega lá na sala, o tipo de local que a gente senta, como a gente senta, foi uma conversa franca, não é um profissional, um médico atrás de uma mesa, né? A gente senta junto ali no sofá e tem a televisão, você vai mostrando, conversando. Isso já traz um outro tipo de abordagem, né? E esse aconselhamento, sim, é muito importante para o casal e a gente poder ter uma certa facilidade de decidir junto, né? Decidir como que vai fazer, qual que é a melhor época, qual que é a melhor etapa, que vamos fazer agora, vamos fazer depois. Tem dinheiro para tudo isso, né? Vamos buscar de recurso. A gente não pode fazer esse mês, vamos fazer daqui 6 meses, né? Então tem tudo isso. E essa abordagem, todo o que a gente recebeu lá, recebeu de você, né? Acho Olha, que dentro da nossa regra, aí vamos puxar minha orelha depois. Não, não, a gente
a gente não tem como a gente contar a nossa história sem contar que a gente teve um respaldo tão bom desse. Não tem como. Não, A eu tô gente brincando. viajava tanto, foi tudo tão assim que você é da família aqui, todo mundo te conhece, cada dia uma pessoa da família, né? Nos outros procedimentos iam comigo, porque o Anderson não podia deixar a clínica todo dia. E minha mãe, meu pai, meu outro pai também, meus irmãos, cunhada, sogra, foi todo mundo comigo. Então, assim, todo mundo participou. Como eu estava contando, aquela primeira vez que a gente chegou lá para implantar o embriãozinho, e a gente teve a notícia que ele não estava, né? A multiplicação celular, a gente foi aprendendo tudo isso, né? Tudo A gente foi aprendizado. aprendendo. Que não estava da maneira que se aguardava. Eu pensei assim, falei, gente, a gente chegou até aqui, né? Que você havia me perguntado como eu me senti. Naquele momento que bateu assim. Falei, nossa, se eu cheguei até aqui, e esse embriãozinho chegou até aqui comigo, por que não implantar ele? Então, eu tinha a fé que fosse dar certo, né? Que só faltava aquilo. E a partir do momento que implanta, acabou a medicina, acabou tudo, né? Assim, não tem muito mais o que ser feito. É o corpo agindo, né? E a gente aguardar aqueles outros 14 dias. Isso é complicado. Tanto para o homem quanto a Essa é mulher. a parte, acho que, mais difícil. E o que vai fazer o teste lá e não dá certo. Ou que vem a menstruação, e vem a menstruação, né? você é pior que... A gente fala assim, eu penso que a gente nunca passou por um aborto, né? Já vista 11 anos sem tomar medicamento, sem a gente se prevenir. Eu nunca engravidei, nunca apareceu nenhuma patologia, nada que a gente tivesse que tratar, então nunca teve uma causa para a gente ter que tratar. Mas deve ser muito difícil ter e perder. Então eu tenho assim de coração para as meninas que passam por isso, porque a gente tem aquele momento da implantação e alguns dias depois a gente perde. Então esse é o momento mais delicado assim, de aguardar o resultado. Mas não pode perder. Eu confesso que eu perdi totalmente minha crença, eu fiquei totalmente descrente, A Lê nunca perdeu a fé dela. Eu não sei se era eu comecei fé. a ficar... eu pedi pra Deus, eu falei, me dá fé. O que é fé? Acreditar que tem uma força maior, que vai acontecer na hora que tem que acontecer, que os planos, né, não tá tudo na nossa mão. Então tá bom, então eu tinha fé. Então, a partir da quarta tentativa, né? 3. Foi uma fertilização e 3... uma inseminação e 3 fertilizações. Eu já não tinha mais fé de nada, né? É que aí a gente passou quase um ano para fazer a segunda tentativa, né? A gente chegou, passou por aquilo tudo, contou para a família o que a gente tinha feito, que não tinha dado certo. Foi o momento que a gente acabou se abrindo, porque já estávamos há quase 5 anos casados, então a família começou a pedir muito. Eu chegava a não ir na casa da minha avó, da minha mãe, na minha sogra. Toda vez que ia, tinha um comentário com uma amiga, né? Todo mundo engravidava, menos eu. E a gente viajou, arrumou cachorro, tudo mais, mas não acontecia. E a gente teve que abrir o nosso coração e dividir com todo mundo. Aí nessa segunda tentativa que a gente fez, a gente contou para todo mundo de casa, tinha até grupo de WhatsApp, né? Todo mundo participando junto. E foi muito legal também dividir isso com eles. Então, assim, o peso foi outro, assim, foi uma parceria bem legal. Foi aí que todo mundo começou a ir junto. Eles acabaram sentindo todo o drama que a gente estava sentindo, né? Então, começamos a participar a família, então, eles sentiram, né? Mas e também tem o ônus tem o bônus e o ônus, né? Depois... É que aí a gente tinha que lidar com os nossos sentimentos e com os sentimentos de todo mundo. De todo mundo. Aí foi, meu Deus. Como é que faz? Você sabe que tem uma psicóloga aí em Nevada, né, que ela estabeleceu algumas ferramentas para ensinar os casais a lidar com tudo isso. E uma das ferramentas que ela desenvolveu é justamente dividir aquela dificuldade com outras pessoas. A mulher, ela tem essa predisposição maior, né? O homem é um pouco mais reservado. Mas quando o homem ou a mulher encontra uma pessoa de confiança e acaba dividindo aquela história, você acaba tirando um pouco do peso, né? Um pouco a necessidade de alguém talvez te dar um choque de realidade mesmo. Porque às vezes você está olhando de um jeito
que não está te deixando permitir enxergar além daquilo ali para você tomar suas decisões e ir para a jornada com um pouco mais de segurança, avançar onde precisa avançar, recuar quando precisa recuar, né, Alessandra? Sim, Não. sim. E foram 3 tentativas, né, de Foram. fertilização do Nessa violão. segunda, a gente teve 3 embriões, né? No terceiro dia, no D3, né? A gente teve 3 embriõezinhos com uma evolução ótima, né? O recado era esse. Então, a gente iria voltar, né? No sábado, que seria o D5, para implantar. Estamos por aguardar mais uns dias. Porque eu achei melhor que seria, se fosse um D5, que ia ter um certificado de garantia do embrião, né? Então a gente começou a ler mais, estudar mais, ver as coisas na internet. Então, vamos transferir em D5, né? Sim. Já que aquele lá tava... Em D3 não deu, vamos esperar 2 dias a Vamos mais. esperar um pouquinho e transfere se o que tiver melhor. E né? aí a gente foi, acordamos cedo, vamos para Ribeirão, tomamos um café numa padaria, todos felizes, contentes. Nossa, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí a gente chegou lá na clínica e não tinha mais nenhum. Eu acho que são os dias mais difíceis, é o dia da gente se encontrar. Não era fácil, não. Nesses dias cruciais. Não tem nada para transferir. A gente ficou sem chão, porque a gente falou, nossa, mas estava tudo bem. Tinham 3, né? Eu lembro de um dia ter visto no computador, assim, tinha uma mãe lá que tinha 19 ovos e eu tinha 5, 4 no máximo. Eu falei, gente, essa menina, né? Que bom. E você me chorou, ele, para de se comparar, não tirou daqui, o que você está fazendo? Da gente, eu falava, não, mas eu tô vendo isso na internet. Não, mas não é assim, você é diferente, cada um de um jeito. Então, assim, aí você me trazia, me acalmava. E aí a gente continuou, né? Continuamos, aí a gente esperou acho que mais de um ano, porque aí a gente tava mesmo colapso financeiro, assim. Corda no pescoço. Não dava. Né? Um monte de coisa, a gente dava. também passando por crises econômicas no país, um monte de coisa acontecendo, né? Clínica odontológica, tudo que é o reflexo do país. A clínica começa a subir tudo, as coisas ficam tudo mais caras, né? Então, vamos aguardar um pouco, ver porque não dá pra gente. E eu fazendo faculdade, aquela correria, viajava, que era uma cidade aqui próxima, todo dia viajando. E era eu, Anderson, 2 cachorros e a gatinha, mas assim, a casa, consultório, que eu ajudava a administrar. Então também não parava, né? Eu sou super agitada, então a 220 sempre. E aí a gente deu aquela pausa. Eu lembro da gente tá chegando para almoçar, isso já em 2015, e num restaurante que a gente saía para almoçar, e a gente tinha vindo ver essa casa que a gente tá. Lógico, né? A gente já olhava a casa, olhava que tinha um quartinho, né? Se vier o bebê, a gente tem um quartinho, já sonhando. E o telefone toca. Quem era? O doutor Anderson. Eu falei, gente, mas ele tem que vir nos dias mais felizes que a gente tá, né? Casa nova, fé, né? Todo mundo animado, né? Aí sobre, né, ter a chance de estar participando por de uma pesquisa, e a gente foi selecionado. Na época a gente não ia ter que gastar, porque, né, era uma pesquisa que estava sendo feita, então a gente se olhou e falou, nossa... Não gastamos, mas não gastamos com os medicamentos, né? Mas gastamos com viagem, enfim. E teriam várias etapas para serem seguidas. Então foi um respiro que a gente deu. A gente falou, nossa, agora vai dar certo. É a nossa chance, né? Nossa chance de ouro, assim. A terceira, né? A terceira. Vamos lá, já em 2015. Isso era julho de 2015. E aí a gente começou a fazer, e né, o doutor me deixou bem claro, olha, se chegar até tal etapa e não tiver uma evolução de óvulos, a gente vai ter que aplicar um medicamento. Eu lembro que na época o medicamento custava R$300, né? Haja visto que os medicamentos passam de 10 mil, né? Era irrisório, mas a gente não tinha. Se precisasse, a gente não tinha. E eu lembro de chegar perto do dia e você falou assim, olha, tal dia você vem, se não tiver, vai ter que fazer o medicamento. Eu peguei o telefone e liguei pro meu pai. Falei, pai, se eu precisar, você me arruma? E lógico, né? Hoje a gente entendeu o que é esse sentimento maravilhoso de pai, mãe e tudo mais. E ele na hora me falou, não, filha, vai fazer, eu vou te ajudar. Se tiver que fazer outras coisas, gastar mais, a gente tá junto e vai dar certo. E aí eu fui pra lá e tava tudo certo. Não precisei nem comprar o remédio. E a gente aguardou. Fizemos a captação de novo.
E fomos para transferência. E era véspera do Dia dos Pais da transferência. A gente foi no sábado para ir. E menina, né? Comprei até roupa, um vestidinho para ficar barrigudinha. Eu ia buscar meus filhinhos. E aí a gente foi. O embriologista veio na sala. Falou, nossa, eu quero ver transferir, porque tem 2 embriões e eles estão perfeitos. E aí a gente implantou e veio embora assim, nossa, né? Vamos ver 2, vamos ver 3. Nossa, pensou pode ser chegar a 4. Meu Deus, eu sou pequenininha, não vai caber 2 bebês em mim, virar 4. E aí a gente até tirou uma foto junto, né? Com aquela cara de arte, assim, que era Dia dos Pais, no outro dia. Mas nem 14 dias depois, e a gente viu que, né, a menstruação veio. E... Ai, minto. Eu fui pra aí. No 12º dia. Fui pra aí. E o Anderson ficou, ele falou, você só vai fazer ultrassom, né? Não é o dia ainda. Você só vai fazer ultrassom. E como eu estava na pesquisa, eu tinha que saber se eu estava grávida e para poder continuar com o procedimento, né, com a pesquisa, ou se eu não estava para eu vir embora. Como era só para fazer ultrassom, acho que o exame de sangue para saber, né? E ia demorar para sair, quando ele falou, eu fui sozinha. Vai de manhã, você vai, faz o exame e vai embora. Tranquilo, né? E lógico, fui quantas vezes dirigindo. E fui sozinha para lá. A hora que eu chego lá, a moça falou, olha, você vai ter que ficar aqui, porque se deu certo, você vai ter que levar medicamento. Se deu errado, você vai ter que me entregar o que tá com você. E aí eu tava sozinha lá. E aí... Eu jurei que eu nunca mais sentava naqueles banquinhos pra esperar mais nada. Independente do que acontecesse. Aí eu lembro de conversar com um amigo meu e chorar tanto, que era a única pessoa que tinha que pra me aguentar no telefone aquela hora que eu ia só atendendo, não tinha noção do que estava acontecendo. E ele não tinha como estar lá comigo, eu falei, adianta eu ficar chorando de cá, de lá, e aí deu negativo de novo. E aí as meninas todas solistas, a equipe maravilhosa, mas assim, eu andava para aqueles corredores do hospital sem saber onde eu estava, quem eu era, o que ia acontecer com a minha vida. E vim dirigindo de lá aqui, chorando horrores, e ficamos, e aí foi um momento muito difícil, que quando pesa, assim, a gente não tem nem o que conversar um com o outro, nem se olhar, então cada um fica no seu cantinho. E aí a família não sabia, acho que não sabia, né? Não sabia, a gente... Aí foi difícil. Isso foi 2015. Aí a gente foi indo, passando os dias. Eu só lembro desse dia de você pôr a mão na minha mão, assim. Né? Tão humano, assim, de olhar pra mim. Que a gente já fala só de olhar, né? Porque a gente tem essa troca, assim, é muito bom. Bom, e passaram os dias, passaram os meses. Passou 2015, passou 2016, passou 2017. Eu acabei a faculdade. E aí eu comecei a ir numa nutricionista e comecei a fazer academia. O Anderson já estava treinando um monte, né? Eu ia... A pressão aumentou, né, Anderson? Oi? Nessa época a pressão dele aumentou, né, Alessandro? A pressão aumentou toda. E aí eu acabei aquela loucura, falei, agora a minha meta agora é vamos embora e vamos prestar a prova da ordem, é isso que eu tenho que fazer da vida. E enquanto isso eu era a tia Lê, eu pegava o filho das minhas amigas, roubava meus sobrinhos, meus irmãos são mais novos, eu devolvia, nem avisava quando eu ia devolver, minha irmã queria matar, que eu roubava todo mundo. Eu era a tia Lê de todo mundo, assim, trazia pra casa e fomos indo. E nesse indo... Nós fomos indo, mas a gente foi se afastando. O desgaste da nossa relação, o desgaste de tudo é complicado, porque você não vê futuro, né? Não vê o que acontece mais. Né? Então, faz parte, faz falta, né? Você ter a família, nossa família crescendo. Então, se não ter alguém junto com a gente, acaba faltando. Sim. E todo dia alguém pergunta,
Sim, isso é Todo dia muito alguém pergunta difícil, lá é no consultório. muito difícil. Todo dia tem uma, mas você não tem filho? Quantos filhos você tem? A Tão sociedade tão velho judia, já e você não tem filho? Né? Tá na hora de ter filho, a hein? cultura nossa social judia muito, É, muito, tá muito. na hora de ter filho, né? Então, é barro. É barro. E ela saindo para ir para a faculdade, eu quase não via ela o dia inteiro, chegava à noite ia para a faculdade, eu ficava sozinho, então foi desgastando o nosso relacionamento, né? Foi desgastando. E, e nisso, Aí, aí foi a parte mais difícil. é, Se alguém falasse, assim, olha, Lê, você vai passar por tudo isso, mas vai dar certo, eu falava, ah, eu tenho certeza. né? Porque, nossa, foi muito difícil. A gente rompeu, a gente ficou alguns meses naquela vai, vem, não vai mais, vem. E vamos continuar, vamos seguir caminho diferente. A fé sai, né? A gente perde o chão, o mal chega para todo mundo. Uhum, E aí atrasou minha menstruação. Nessa complicação toda, nessa dificuldade toda, nesses problemas todos que a gente estava enfrentando dessa nosso rompimento, atrasou minha menstruação. E aí eu falava, gente, a única coisa que a gente já havia comentado, né? É que talvez eu tivesse uma menopausa precoce, né? Baixa reserva ovariana. Falei, gente, agora eu tô com 37 anos, meu casamento acabou, e agora, né, a menstruação também. Agora eu tô doente, vai saber, né? Agora morre, né? Não mais nada da vida. Realmente, meninas, é muito difícil. E aí eu fui numa amiga, ela falou, olha, tô atrasado, só tem duas chances. Ou você tá com algum problema, ou você tá grávida. Eu falei, gente, não é possível. Fiz tantos exames a vida inteira. Foram 11 anos fazendo exames. Nunca, nunca, nunca. Nunca atrasou. Certinho, regradinha. E aí eu fui e comprei 2 testes de farmácia, aqueles de R$ 5. E vim pra casa, onde eu não tava. Pra casa, com fome, já era tarde, mal, sem se falar, aquelas coisas tudo ruim. E fiz o teste. E apareceram 2 risquinhos, mas eu tinha molhado. Aí eu olhei e falei assim, nossa, se molhar, tá errado, né? Aí eu olhei e falei, nossa, mas 2 risquinhos é positivo. Como assim positivo? Aí eu falei, nossa, tá errado esse negócio, estraguei mesmo, né? Aí, como eu tinha comprado 2, eu falei, vou fazer o outro. Aí já tinha acabado de xixi, já a cabeça já começa a rodar. Aí eu fiz um pouco, achei as 2 gotas e deu outro de novo, 2 risquinhos. Eu falei, gente, mas olha, tô tão... Comprei 2 testes tão porcaria que os 2 deram errado. E corri no laboratório. Aí no laboratório, as meninas lá, 11 anos fazendo tratamento, elas estavam mais que acostumadas de me ver lá fazendo os beta. Aí ela falou, Lê, se deu certo. Ela só ia, olhava pra mim que sim, não, sim. E aí em frente da igreja. E aí eu falei assim, o que eu faço até sair o resultado? Ela falou, atravessa a rua e reza. E foi o que eu fiz. Aí eu atravessei a rua e fiquei lá. Elas me ligaram, rindo, Lê, desce aqui. Ai, e eu não conseguia acreditar, assim, que finalmente tinha dado positivo. Aí eu corri, comprei uma caixinha, pus uma menu, sapatinho, pus o teste. A gente não tava muito bem, mas aí eu fui lá na clínica e falei pra ela, olha, a gente tem que conversar. A coisa agora ficou séria, né? E aí a gente foi até o lugar que a gente ficou a primeira vez, né? Eu levei ele lá e entreguei pra ele. é. Eu lembro que depois eu voltei, sentei na clínica e chorei. Chorei. É. E não sabia o que eu ia fazer. Né? Não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia... Primeiro, se eu ia voltar, o que eu ia fazer. E falar, não... Não é por conta de um filho que a gente vai ficar junto, né? Que filho não segura casamento. A gente sabe, né? Não é isso. Mas tudo que eu queria, que a gente sempre quis, estava ali se formando, né? A minha família, né? Eu sempre... Eu lembro do seu cara sair, contar pro meu pai.
tá, eu tô grávida. Como assim? Falei, pai, como, né? Tô, porque meu pai encontrei minha irmã. E aquela loucura, assim, ninguém entendia. Eu falei, gente, mas tá tudo tão difícil pra vocês nesse momento. Falei, não, é Deus pra provar pra gente que a gente tem uma história ainda pra escrever junto e a gente vai tentar. Se era tudo que a gente sempre pediu e tava acontecendo, antes de acontecer, a gente tinha até chegado aí pra ir e tinha pensado, né, na doação. E eu consegui uma amiga minha, né? Era tão difícil pensar em alguém, eu consegui uma amiga minha e falei, olha, vamos acontece assim, assim. E ela é minha amiga, ela se transformou numa pessoa incrível, assim, pra mim. Mas a gente nem era tão próxima, mas eu não sei porque eu tava chegando em casa, ela tava passando e aquilo me tocou e ela tinha um menininho. E eu falei, vamos comigo, né? Você pode? Ela falou, olha, é tão maravilhoso ser mãe. E se eu puder fazer isso pra você, eu vou fazer. Né? E aí a gente chegou até você e, né, planejamos isso, mas ela na época não ia poder por conta de, né, cuidar de saúde. Eu não tinha o dinheiro para pagar também, então a gente ia ter que se organizar. E no meio disso tudo aconteceu, né, naturalmente, né? Deus mandou a Larinha. Depois ela ficou grávida. Sim, e depois ela também teve um bebê. Então, assim, foi muito incrível. As nossas crianças têm meses de diferença e vão ser amiguinhos na hora que essa pandemia deixar, a gente vai se juntar muito ainda. E foi um recomeço. A gente entendeu que a gente poderia recomeçar a vida mesmo com o filho, né? Com outras pessoas. Mas a gente resolveu que a gente queria tentar junto, né? A gente resolveu junto isso. E não foi fácil passar por tudo que a gente passou, superar todo o problema que a gente teve. Todos os tratamentos que a gente sabe que judiaram. Então a cabeça da gente fica muito difícil administrar tudo. E tentar deixar isso de fora e se curando dia a dia de tudo que aconteceu. É uma escolha diária estar com quem a gente está, independente do que aconteça na vida. Né? A gente escolhe estar junto todo dia, tendo problema ou não tendo problema. Mas a gente escolheu junto. Ai, essa baixinha aqui. Que é a nossa coisinha sapeca. Aí a É a princesona. cara do pai e o recheio da mãe. Não tem jeito. Alessandro e Anderson, só vou avisar o pessoal, quem estiver gostando da live, dá um gostei aí, um ok. Quem quiser fazer pergunta para o Anderson e para a Alessandra também, fica à vontade, tá bom? E é um amor que só só surpresa nessa história de vocês, né? É um amor que só cresce, que só cresce, que só cresce. E a gente nem imagina que aí outros desafios acontecem, né? É de manter a gestação, é de ter, né, o parto. Aí você começa a pensar, nossa, como vai ser? É normal? É cesárea? O médico que foi que me acompanhou com ela falou... Lembra que eu falei que é o amor que só cresce, gente? Ah, uma surpresa! Nós somos 4! Esse foi outra surpresa! Ó, a Maria Alice e o Igor estão falando que está com 28 semanas e 2 dias. Um prazer ter vocês aqui, viu? E aí, Alessandra, conta essa novidade que você me surpreendeu nessa também. O Anderson, né? Foram lá fazer uma visita e de repente... Aí a gente foi dividir a alegria, né? Fazer arte, a gente foi lá te visitar, né? E demos nosso depoimento. Também foi muito emocionante. E contar, né? A gente foi levar a Larinha para você conhecer. E contar que tinha mais um anjinho a caminho, um tesouro desse. A mãe só imprimiu 2 vezes, né? Os dois só acabaram. Isso aí. Agora você não está usando anticoncepcional, porque senão aumenta mais ainda essa família, eu né? tô arisca, amiga. Eu estou arisca. Falo, não, sem brincadeiras com a pessoa. Certo. Então, Alessandra e Anderson, uma história de resiliência, de reconstrução, de perdão, né? Eu acho que é esse fé, caminho. Né? Não pode perder a fé. Não, nesse momento A foi fé, mais né? O difícil. Eu principal, encontrei Deus que Deus. tá Não no foi no amor, controle. foi na dor, foi no momento difícil mesmo. De encarar isso tudo.
É. Isso é o amor de verdade, Então, né? mesmo que a ciência não faça, Deus faz. Deus faz. De Eu uma forma ou creio. de outra, Deus faz. Nada acontece Eu por acaso, creio. né? Nada É acontece no por tempo de acaso. Deus mesmo que tudo se faz. Acontece Por por isso acaso. o tema da nossa live, né? É. Nada acontece por acaso. E o caso de vocês é um caso muito especial e emblemático, porque eu não gostaria mesmo de fazer autopromoção aqui, né? Eu fiz questão de convidar vocês, porque vocês também marcaram parte da minha história, né? Parte no começo, foi o primeiro casal que eu tive no meu consultório particular, que apesar do meu início, vocês acreditaram no meu trabalho, e nós, como médicos especialistas de reprodução humana, a gente não pode ocupar o lugar divino. Eu acho que isso é o mais importante. Vocês não engravidaram por intermédio das minhas mãos. Vocês não engravidaram por intermédio da clínica que eu trabalhava. Vocês engravidaram na hora que Deus mandou vocês engravidarem. Sim. Mas eu acho que a relação entre o médico, né, e os casais que buscam o tratamento, ela precisa ser uma relação de cumplicidade, uma Sim, relação da totalmente. gente ouvir, né? A gente aprender com vocês, respeitar as particularidades, as necessidades. Não é porque eu estudei, eu lembro muito bem das discussões, né, sobre o blastocisto. Daqui. A gente tem que ouvir o casal, tem que ver a necessidade que eles têm para poder seguir. E isso que vocês fizeram hoje, Anderson e Alessandra, eu gostaria de agradecer muito, tá? Porque dividir a história, a intimidade de vocês com outras pessoas dá força para quem está nessa jornada aí da tristeza, da luta, dos negativos, para quem está trilhando um caminho longo ainda e não consegue ver uma luz no fim do túnel, para provar para a gente que o controle e o planejamento muitas vezes não está na nossa mão. Não. A reconstrução, ela está. A reconstrução, a gente agir, a gente não ser passivo diante daquilo que a gente tem na nossa frente, que é enfrentar uma doença que é chamada infertilidade, a gente tem que agir, tem que reagir, mas com o pé no chão, né? Porque nem sempre na infertilidade a gente vai alcançar a solução na hora que a gente gostaria de alcançar. Pois é, não pode se revoltar com o médico, não pode se revoltar, porque a ciência vai até onde, né? Tem um limite para a ciência, né? E para Deus não tem limite. Não tem limite, é isso aí. Não, essa parceria com o médico é essencial para que eu já vi, né, amigas que falam, ah, ele me desacreditou, cheguei lá, ele só falou de dinheiro, né? E você não quer, se tiver que gastar, a gente vai gastar, mas o que a gente precisa é dessa troca mesmo, dessa humanidade. E um pouquinho além, eu tive a experiência que eu queria depois ter parto normal, meu médico, né, me desacreditava disso, por fim, por N motivos, acabou sendo uma cesárea, não foi legal, mas a segunda acabou sendo uma cesárea, mas foi humanizada. Então, porém, não é como você vai fazer, né? É a humanidade que tem naquela ação, naquela parceria, naquela troca. Então, é isso que faz a diferença, assim. E, Alessandra e Ana, se vocês fossem deixar uma mensagem final para quem está assistindo e que não alcançou esse sonho, que está desesperançoso, que acha que o dia nunca vai chegar de cantar, o que vocês falarem? Você tá com a sua família, né? De alguma forma vai acontecer isso, né? Pode ser que você possa adotar, né? Ou pode ser Por ovulação. doação, ou não deu nada certo. Vai ser papai e mamãe de um bichinho, de um cachorrinho, a gente precisa de alguém, né? A gente precisa ter essa troca, né? É muito difícil a adoção, mas tem que tentar. Eu acho que né? não é Muito só amor. também. As pessoas que estão procurando isso porque tem muito amor, né? A gente tem muito amor para dar para alguém, né? Então não pode ficar sozinho. A gente não veio nesse mundo para ficar sozinho, né? Então essa mensagem, não deu nada certo, não vamos ficar sozinho. Não vamos ficar sozinho, né? Então, não perder a esperança, né? E não deu certo. Infelizmente, não deu certo. Vamos tentar não ficar sozinho. Não ficar sozinho. É cumplicidade, é parceria, é o amor nos pequenos detalhes,
no dia a dia, que tudo dá certo. No tempo de Deus, tudo dá certo. Praticamente era inimaginável a gente estar falando sobre isso hoje, né? Podendo dar nosso depoimento, mas assim, podendo compartilhar nossa história tão linda que foi difícil, foi muito difícil, mas meu Deus, foi perfeito, foi maravilhoso. Agora é praticar gratidão, praticar gratidão e nada realmente acontece por acaso. Meus queridos, eu queria agradecer muito, Anderson, a presença de vocês, por ter emprestado tudo ontem, hoje novamente, né, marcando a inauguração desse canal. Queria aproveitar a oportunidade de desejar todas as bênçãos de Deus na vida de vocês, como sempre, com essas duas pedras preciosas aí, que demoraram, mas vieram a dedo, são lindos, viu? E também falar para quem está assistindo a gente, Alessandro e Anderson, que quem tiver interesse de estar aqui no canal, compartilhando a sua história, participando das lives, se não quer participar da live, mandar a história por escrito. Ô, moço bonito! Tá comendo. Tá comendo. Então, quem quiser compartilhar por live, tá? Quem quiser compartilhar por escrito, pode mandar o direct para mim. E aí a gente programa, a gente se organiza, tá bom? Para dividir a sua história, para ajudar outros casais. Eu acho que não tem a melhor forma da gente compartilhar experiências, né? Através da vivência real de todos nós, né? Cada casal uma história, hein? Cada casal uma história. Dá para escrever vários livros, né? Sim, mas meninas meninos conversem, busquem ajuda, apoio. Isso faz a diferença. Perfeito. Dai graça sempre. Dai graça sempre. Amém. Amém. Obrigado por tudo, pela disponibilidade de todos vocês também. Até a nossa próxima quarta-feira. Toda quarta-feira nós vamos ter lives aqui, trazendo um casal para compartilhar da história, tá bom? Um abraço, meus queridos. Até breve. No coração de todo mundo.